Então vamos aguardar aí mais alguns minutinhos. E qual que é a intenção da live de hoje? Por que eu criei o Rotina Mestra? O Rotina Mestra existe exatamente por causa dessa live, dessa aula de hoje. Exatamente porque todo o método tradicional de contagem de calorias, de dietas prescritivas, de treinar para emagrecer, de treinar, de fazer corridas, correr 5 quilômetros para perder gordura, é exatamente por conta de todos esses mitos, de todos esses erros que eu criei o Rotina Mestra, para acabar com todas essas crenças limitantes, para acabar com todos essas informações erradas que impedem você de definir o abdômen. Eu fiz uma pergunta lá no grupo da semana Você no Shape. Quantas vezes você já tentou definir o abdômen? A maioria das pessoas já tentou 3, já tentou 4, 10, já tentou a vida inteira definir o abdômen, mas nunca consegue exatamente porque estão fazendo as coisas erradas, estão seguindo o método tradicional. Qual que é o método tradicional? É aquele que as pessoas aprendem na universidade, aprendem na faculdade, fazem prescrições de dieta, fazem prescrições de exercício e a maioria das pessoas não consegue ter resultado. Uma ou outra consegue ter resultado. Uma outra pessoa chega assim e fala: ah, não, eu consigo ter resultado sim, eu defini meu abdômen. Mas por quê? A pessoa treina muito intensamente, ela treina direito, a maioria não treina direito, faz um exercício de força e hipertrofia ali com consistência e retirou todos os carboidratos refinados e processados. Tirou, vamos supor, muito açúcar, tirou muito fast food. Só da pessoa fazer isso, dela treinar com intensidade e de tirar esses alimentos muito industrializados, esses carboidratos muito refinados, isso já dá um resultado muito grande se a pessoa tem um metabolismo mais acelerado, de mesomorfo para ectomorfo. Agora, aquela pessoa que não tem tanta experiência de treino, aquela pessoa que continua comendo muitos carboidratos refinados processados, ou então tem uma genética de mais para endomorfo, ela não vai conseguir ter resultado de jeito nenhum. A Luísa perguntou aqui: vamos aprender só definir o abdômen no desafio? Definir o abdômen e ganhar massa muscular. Tem mais alguma coisa que você queria aprender? Se tiver mais alguma coisa que você queira aprender, pode falar aí. Que aqui não tem. Aqui eu não seguro informação, não. Solto tudo, falo exatamente o que você precisa saber. Então a gente tem só mais 2 minutos para começar a aula. Quem quiser aí participar, quem quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade. Daqui a 2 minutinhos a gente já vai começar aí com gás total, beleza? Então vamos embora. Aproveita para mandar a sua pergunta, aproveita para mandar as suas dúvidas, que daqui a 2 minutinhos em ponto já vamos começar com tudo aí nossa aula de hoje. Ó, o Dani perguntou aqui, ó. Sou louco por chocolate. Terei que parar de consumi-lo? Vamos falar um pouco sobre chocolate. O que é o chocolate? Geralmente, vamos botar aquele da Nestlé, tem uma diferença, né, entre chocolate amargo, chocolate 70%, e o chocolate da Nestlé, aquele ao leite tradicional. O chocolate ao leite tradicional, daquele da Nestlé, ele é basicamente leite, cacau e açúcar. Junta esses três, leite, cacau e açúcar. Só que a maior parte desses chocolates tradicionais, ao leite e tal, é 60% açúcar, então é puro açúcar aquilo ali. Aquilo não é chocolate. O chocolate de verdade, que é uns 70%, um 80%, ele a maior parte dele é cacau, não é açúcar. Só que esse chocolate que você come, na verdade, é uma pasta de açúcar. Agora, se for para comer aquele 70%, aquele chocolate mais amargo, comer um pedacinho às vezes, depois do almoço, vamos supor, não tem problema nenhum, pode comer tranquilamente, beleza? A Luísa, tem alguma dica para ter foco para fazer os treinos? Sim, tem bastante dicas para ter foco para fazer treino. O Wilson, para definir o abdômen é necessário uma dedicação de quanto tempo diário e semanal? Olha, não é questão de quanto tempo diário e semanal. Você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que treinar com consistência, no mínimo 3 vezes na semana para mais, 3 vezes na semana de treino para mais, e fazer isso durante 3 meses. Durante 3 meses, que é o período da metodologia rotina mestra, né? A metodologia rotina mestra são 3 fases e cada fase são 3 meses. Fase 1, fase 2. Na fase 1, você regula o seu metabolismo. Na fase 2, você começa a adquirir um estilo de vida. E na fase 3, você adquire um estilo de vida para levar para o resto
aí dos seus dias, seguindo uma forma que seja natural, que não seja nada forçado, que você consiga sustentar aí a longo prazo. Então, a metodologia para você definir o abdômen é a rotina mestra de 3 meses, fase 1, fase 2 e fase 3. Então, já passamos do tempo aqui, já vamos começar a nossa aula e eu vou explicar para você o porquê que você não conseguiu definir o abdômen até hoje e o porquê que você nunca vai conseguir definir o abdômen seguindo o método tradicional. Vamos explicar o que seria o método tradicional. Vamos supor que você está aí, você seguiu a sua vida inteira tomando coca, indo pro barzinho, comendo batata frita, tomando cerveja, ou então comendo salgadinho, comendo pão de manhã, aí macarronada com a família no final de semana, tomava um copão de Coca-Cola, mas agora você decidiu, não, agora eu vou entrar na academia, vou me exercitar, vou fazer dieta, vou querer ficar no shape saudável, definir meu abdômen. Aí, o que você faz normalmente? Qual que é o método tradicional que a maioria das pessoas procuram? Procuram alguém para se consultar e fazer uma dieta prescritiva de contagem de calorias. Procuram alguém para auxiliar nos exercícios. Aí essa pessoa fala, ah, não, para secar agora eu vou ter que fazer meia hora de esteira, vou correr 5 quilômetros todos os dias. Fala aí, comenta para mim, quem de vocês faz 5 km corre? Quem de vocês corre com regularidade, imaginando que com essa corrida você estará queimando calorias, estará queimando gorduras? Comenta aí para mim, quem de vocês que corre para queimar gordura? Então, esse é o método tradicional, aquele método que você pega uma dieta prescritiva de contagem de calorias e que você faz exercícios pensando em queimar calorias, pensando em queimar gorduras. Só que esse método, ele nunca vai te dar resultado de definição abdominal, de um corpo tonificado, de um corpo equilibrado, forte, com um baixo percentual de gordura. E nessa aula de hoje eu vou te explicar o porquê que esse método tradicional nunca vai te dar o resultado de uma barriga definida, uma barriga chapada. Porque vamos ser sinceros aqui, o que realmente torna você uma pessoa em forma é quando você começa a ver os gominhos, não só esses gominhos de cima, porque esses gominhos de cima qualquer pessoa consegue. Agora, quando você consegue ter aqueles gominhos de baixo aparecendo, ou então normalmente nas mulheres, aquela linha lateral, ela geralmente é mais predominante nas mulheres. Mulher normalmente não gosta daqueles gominhos muito fortes. E tá certo, é isso mesmo. Mas aquela linha lateral com um baixo percentual de gordura, você nunca vai conseguir alcançar pelo método tradicional. Quem faz o método tradicional de contagem de calorias, geralmente fica com essa parte aqui toda meio nebulosa, você não vê linha nenhuma, você não vê definição nenhuma. Por quê? Porque o que eles ensinam, o que eles te passam nessas dietas prescritivas de contagem de calorias, banana, aveia e mel, pão integral, macarrão integral, arroz integral, batata, não sei o que, mandam você fazer 30 minutos de esteira, mandam você fazer 5 km de corrida todos os dias, muitos aeróbicos, nada disso vai fazer você definir o abdômen. Agora, se você quer fazer a alimentação correta para secar, fazer o treino correto para tonificar e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, ter um corpo definido, um corpo forte, tonificado, saudável, assista essa aula de hoje, acompanhe o desafio Você no Shape de uma semana, durante toda essa semana. Eu vou te dar as melhores dicas para você conseguir finalmente definir o seu abdômen, conseguir manter esse resultado para o resto da sua vida. Como? Com a melhor alimentação e com o melhor exercício que existe. É o único, na verdade, é o único método, o Rotina Mestra é o único método que vai fazer você definir o abdômen de forma natural. Porque se você quiser de forma sobrenatural, de forma antinatural, qual que é a forma antinatural? Que normalmente você vê muitos blogueiros, que você vê muita gente aí tomando hormônio, tomando anabolizante, fazendo aquelas dietas super restritivas de contagem de calorias que você fica com a cara de velho, porque você fica passando fome. E essa não é a metodologia Rotina Mestra. A metodologia Rotina Mestra, você nunca passa fome, você come coisas gostosas,
você faz um treino com intensidade, um treino de força, e você consegue manter esse resultado pro resto da sua vida. Eu tenho o abdômen definido. Opa! Eita, caí aqui para trás, só para mostrar o resultado. Quando você tem o abdômen definido, eu consigo... Eu até machuquei o joelho aqui. Você consegue manter o abdômen definido pro resto da sua vida. Depois que eu apliquei o método Rotina Mestra, eu consigo manter esse resultado já tem 5 anos que eu apliquei o método Rotina Mestra e consigo manter esse resultado sem muito esforço. Eu já contei para muita gente aqui que eu estou morando na Austrália, vim para cá em fevereiro e desde então eu estou comendo mais ou menos tudo errado. Não estou treinando direito, treino uma vez na semana. Normalmente eu treino só para gravar vídeos e postar aqui para vocês para manter a rotina de conteúdo lá no Rotina Mestra. Só que a minha alimentação ela não está a mais regrada possível. Por quê? Porque eu quero otimizar o meu tempo, eu quero gravar o máximo de conteúdo. Eu também tenho um trabalho aqui na Austrália. E mesmo eu não me alimentando bem e treinando mais ou menos, eu consigo manter o meu abdômen definido. Nossa, deu um machucado violento aqui, dá uma olhada. Olha só, deu uma machucada violenta aqui no meu joelho. Mas tudo em prol de ajudar vocês. Então, acabou que nem deu pra ver, né, no vídeo. Mas tá tudo certo, tudo em prol de ajudar vocês, bora dar continuidade aqui. Então, se você quer a única técnica que vai fazer você definir o abdômen, bora começar aqui com o conteúdo de hoje. O que acontece, gente? Vamos lá. Antes da Revolução Industrial, não sei se todo mundo aí conhece, se estudou isso na escola, mas antes a gente vivia numa sociedade feudal. O que é sociedade feudal? Aquela época que era mais fazenda, as pessoas criavam um gado, criavam um porco, uma galinha. É a mesma coisa da fazenda, só que era só fazendas, não existia cidades. Cidades que eu digo assim, industrializadas. Existiam as capitais, sempre existiram as capitais. Mas normalmente ali sempre tinha uma galinha, sempre tinha um porco, um boi, então leite, ovos, carne, vegetais, a pessoa tinha a horta em casa. Então essa era a alimentação de todo mundo antes da Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? Eles criaram várias máquinas para intensificar a produção de coisas, de roupas, a produção de equipamentos, produção também de alimentos. Então depois que veio a Segunda Guerra Mundial, essa produção de empacotados, de industrializados alimentícios, ela aumentou muito. Por quê? Porque eles precisavam empacotar esses alimentos e mandar para o mundo inteiro. E depois que terminou a guerra, eles já tinham os equipamentos todos prontos. Então isso começou a se intensificar cada vez mais. Dá uma olhada aqui. Depois que eles inventaram toda essa indústria poderosa de empacotamento de alimentos, de industrialização de alimentos, eu tenho certeza que se você for na sua casa hoje e abrir o seu armário, a sua despensa, você vai estar entupido, vai estar entupida a sua despensa de comidas industrializadas e empacotadas. Biscoito, Toddy, macarrão, arroz, feijão, todos esses alimentos que vêm na cesta básica, que duram 1 ano, que duram 6 meses, 1 ano, 2 anos, todos esses alimentos eles são empacotados e industrializados e são carregados de produtos químicos, de óleo vegetal, de conservantes, e isso faz muito mal para o seu corpo. Então, a partir da Revolução Industrial, da Segunda Guerra, que toda a indústria alimentícia ela foi bem equipada para empacotar, para industrializar todos esses alimentos, isso mudou radicalmente a alimentação das pessoas. Porque antes de ter toda essa revolução de empacotados, de industrializados, que a sua despensa está cheia desses alimentos, como é que era? Antes era só, você tinha que matar um boi, um porco, aí você conseguia manter a carne do porco, do boi, defumada, ou então salgada. Uma carne toda salgada, você consegue mantê-la por mais tempo, não tinha geladeira, não tinha conservante. Então a alimentação das pessoas era mais saudável, não tinha esse tanto de produto químico. E quando a alimentação das pessoas era mais saudável, elas conseguiam manter elas eram mais magras. Olha essa foto aqui dessa família, sei lá que época que era, mas está todo muito magro. Olha esse cara, o rosto dele, como é que é um rosto mais chupado, aquele rosto bem magro mesmo. Então essas pessoas dessa época, o que elas comiam? Vou colocar uma imagem aqui para você ter uma noção boa.
de qualquer alimentação das pessoas. Então lá na fazenda, antes de ter esse tanto de alimento empacotado, antes de existir supermercado, antes de existir essas mercearias de bairro, na verdade as mercearias elas ainda existem, mas elas vendiam o quê? Vegetais, legumes. Hoje em dia as mercearias vendem o quê? Biscoito, vende salgadinho, salgado, refrigerante, mas antigamente essas lojas, né, essas mercearias de bairro vendiam vegetais, frutas, legumes, carnes. Então esses eram os alimentos antigos lá na fazenda, né? Você tinha a hortinha, você tinha a horta lá no quintal da casa, você catava um repolho, catava uma cenoura, aí você tinha a galinha, você matava a galinha e comia, você tinha o porco, você tirava a carne do porco de tanto em tanto tempo. Então a alimentação era basicamente de comida de verdade, de comida natural. Só que com o advindo da industrialização, tudo isso foi mudado. As pessoas começaram a comer muito mais empacotados. Eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo esse vídeo, quando você vai fazer compra no supermercado, você, na hora que você vai passar ali naquela esteira, 90% daqueles alimentos vão ser carboidratos refinados e processados, que na verdade isso é o que impede você de ter resultado. Então, o que acontece? No início do século, um outro mito gigantesco que impede as pessoas de definir o abdômen, que é o café da manhã. O café da manhã é a alimentação mais importante do mundo, é a alimentação mais importante da vida. Saiba que esse mito da necessidade do café da manhã ser a alimentação mais importante do dia, ela foi criada, inventada pelo dono dessa empresa aqui, chamada Kellogg's. No início do século, o criador dessa marca aí, Kellogg's, que é de como é que chama isso aqui? Desses sucrilhos de café da manhã. Ele criou esse alimento. O que é esse alimento? Ele é uma mistura de farinha de trigo com milho, farinha de milho com trigo. Ele junta essas farinhas, cria esses flocos e vendem para você como o alimento mais saudável do café da manhã. Mas na verdade isso é péssimo. Isso só vai fazer elevar a sua insulina, não tem quase nada de vitaminas e minerais. E ele criou essa ideia através de muito marketing. Olha aqui, ó, the best to you each morning. O que significa isso? O melhor para você a cada manhã. Então, através de muito marketing batendo na cabeça das pessoas durante décadas, fez criar essa ideia da necessidade do café da manhã para as pessoas. Então, não existe isso. Normalmente as pessoas acordavam sem fome, porque o normal mesmo é acordar sem fome de manhã. Você acorda de manhã sem muita fome. Eu tô sem comer. São 8 horas da manhã aqui, aí são 7 horas da noite. Eu não tô com fome nenhuma. Por quê? Porque eu tô trabalhando aqui, tô em atividade, tô gravando uma live, uma aula. Não tô com fome. Então, o normal é não ter fome de manhã. O anormal é você já acordar de manhã e já encher o bucho de comida. Toda vez que eu acordo de manhã e já encho o bucho de comida, eu fico me sentindo pesado, fico me sentindo, sei lá, inchado, arrotando. Então, o normal é você deixar para comer só lá para 10 horas da manhã, meio-dia, na hora do almoço. Esse é o normal. O antinatural, o que não é normal, é você já acordar de manhã, já comer um mingau de aveia, mel e banana, já comer um pão, já tomar um suco, já comer uma banana. Isso que é o antinatural. Então, essa empresa aqui, Kellogg's, uma empresa americana, no início do século, eles, através de muito marketing, eles criaram essa ideia da necessidade do café da manhã ser a alimentação mais importante do dia. Para quê? Para vender sucrilhos. E outra coisa muito importante que foi decisiva para você não conseguir definir o seu abdômen seguindo o método tradicional foi um fisiologista chamado Hensel Keys. Vou abrir a foto dele aqui agora. Esse cara aqui, ó, o Hensel Keys, lá na década de 50, 60, ele hipotetizou, ele teve essa ideia da cabeça, não foi de lugar nenhum. Ele teve a ideia, o que é hipotetizar? Você pensa, será que que a gordura saturada dos alimentos causam o entupimento das veias? Ele criou essa hipótese, mas quando essa hipótese foi testada
através de muitos estudos científicos, durante anos foi entendido que não, que essa hipótese ela é falsa, ela é mentirosa. Por isso que existe esse mito. Ah, será que carne de porco pode? Será que manteiga pode? Ah, não, agora bacon faz bem, agora bacon faz mal. Ah, não, o ovo é sem a gema. Ah, não, o ovo é com a gema. Todo esse mito, toda essa loucura foi criada, foi inventada por causa desse cara, chamado Hershey Kiss. Ele inventou essa hipótese, mas na hora que ele foi testando e viu que estava tudo errado, que não tinha nada a ver. Existe uma revista famosa americana que chama Time. Essa revista americana, ela todos os anos ela coloca tudo aquilo que é mais importante que está acontecendo no mundo, ela coloca como capa, né? Aí em 1984, qual que foi a capa da Time? O colesterol, evite ovo, evite bacon. Então essa foi a capa da Times em 1984. Aí em 2014, depois que todos esses mitos foram quebrados, de que você não precisa ter medo da gordura do porco, da banha do porco, só para vocês terem uma noção, antes do Hershey Kiss criar essa teoria do medo da gordura, o McDonald's ele fritava a batata em gordura de porco, em banha de porco. Só que depois que ele criou essa teoria, as pessoas que começaram a fritar as batatas em óleo vegetal, sabe aquele óleo vegetal de canola, de girassol? Aquilo é um puro químico, aquilo ali é quase que como é que eu chamo? É quase que uma borracha líquida. Esse óleo vegetal amarelo mais podre possível, sabe? Esse que você vai numa pastelaria, tem aqueles baldes gigantes de gordura quente. Aquilo ali é óleo vegetal. Aquilo é uma das piores coisas que você pode colocar para dentro na sua vida. É isso que vai entupir as suas veias, que vai reduzir o seu metabolismo, que vai fazer um mal danado para você. Então antes o McDonald's ele fritava as batatas na banha de porco. Só que depois dessa invenção do Hershey Kiss, eles começaram a fritar a batata nesse óleo vegetal extremamente químico e péssimo para a saúde. Nessa época, aí teve toda essa história, né? Toda essa história de que a gordura pode, gordura não pode. E o que o governo americano fez? O governo americano foi e estabeleceu essa pirâmide alimentar famosa. Acho que a maioria de vocês deve conhecer, porque a gente foi ensinado isso na escola, na verdade na escola americana no Brasil mais ou menos, mas infelizmente eles ensinam isso nas universidades. Nas universidades eles ensinam que isso aqui é o certo. E é por isso que você nunca vai conseguir definir o abdômen seguindo o método tradicional, porque isso aí que você está vendo agora, essa pirâmide alimentar é o que eles ensinam na universidade. E se você segue os direcionamentos de alimentação e exercício de quem aprendeu isso na universidade e não aprendeu mais e nem buscou mais informações para sair dessas crenças limitantes, você nunca vai ter resultado, porque você vai estar preso a essas ideias falsas. Qual que é a ideia falsa deles aqui na pirâmide alimentar, segundo o Hershey Kiss? Qual que é a ideia deles, qual que é a hipótese deles? Que as carnes, vamos supor uma carne de boi, vai ter gordura saturada. Você não tem aquele familiar, aposto que você mesmo, você evita a carne de boi no churrasco, ou então não come demais porque você pensa, ah não vou comer demais aqui porque senão vou aumentar minha gordura saturada e vai fazer mal para minhas veias. Então isso é tudo um mito, isso é toda uma crença limitante que foi inventada por esse Hershey Kiss. Mas os estudos científicos mais recentes já comprovaram que não tem nada disso, que você pode comer carne de porco à vontade, pode comer carne de boi, porque são gorduras naturais. Agora aquele óleo vegetal, aquele óleo de fritadeira, de fritura, aquele sim é pura borracha, aquilo sim vai entupir as suas veias, vai acabar com a sua saúde. Agora aquela gordurinha da picanha, um óleo de coco, a gordura do abacate, isso só faz bem para a sua saúde, dá sabor, dá saciedade. Só que com essa ideia errada de que gordura natural dos alimentos faz mal e engorda, na verdade o que engorda eu vou te explicar depois que é outra coisa. Você pode comer gordura natural dos alimentos que isso não vai te engordar.
É porque existe essa diferença, existe a gordura que você acumula no seu corpo e a gordura natural dos alimentos. Vou fazer uma teoria meio doida aqui, mas viaja só. Essa pochete sua, essa gordura sua da barriga, se algum canibal foi comer essa gordura da barriga sua, não vai engordar, essa gordura da sua barriga que o canibal comeu, não vai direto para a barriga do canibal. Vai ser metabolizado como uma energia. Não sei se você está entendendo. Então não existe isso. Eu comi a gordura do boi e essa gordura do boi já vai virar gordura na minha barriga. Não. Essa gordura do boi que eu comi, ela vai ser metabolizada. E não vai virar gordura se eu estiver treinando direito, se eu estiver fazendo jejum intermitente. Beleza? Então vamos lá. Com essa teoria maluca do Enchel Keys de que gordura saturada entupiam as veias, o governo americano criou essa pirâmide alimentar lá na década de 60. E qual que era a ideia dos caras? De que a base da alimentação, de que a maior parte da sua alimentação, está aqui escrito, ó, 6 porções. A maior parte da alimentação deveria ser arroz, pão, massa, batata e mandioca. Todos esses carboidratos, e muitos deles refinados e processados, isso é o que te dá barriga, isso é o que te dá pochete. Só que aqui, segundo a teoria deles, é isso que você deve comer no seu dia a dia, é assim que você deve se alimentar. Então olha só o problema. O que eles te dizem para comer é o que vai te dar barriga, é o que vai te dar pochete. É por isso que você nunca vai conseguir definir o abdômen seguindo o método tradicional. Aí logo em seguida, aí você tem que comer 3 porções de quê? De vegetais. Ótimo, muito bom. Aí você tem que comer 3 porções de frutas. Imagina você já comendo isso tanto de coisa. Aí eles falam para você comer uma única porção. Depois que já foi 6 porções de carne, 6 porções de carboidratos refinados e processados. Depois já foi 3 porções de frutas e 3 porções de vegetais. 12 porções de coisas. E você consumir uma única porção de carnes e ovos. Esse é exatamente o contrário da metodologia rotina mestra. E é por isso que a rotina mestra é o único método que vai fazer você definir o abdômen. Por quê? Porque é o único método normal que vai arrancar todas essas crenças limitantes e não vai te entupir de carboidrato refinado e processado para você ficar totalmente inchado, porque você comer esse tanto de carboidrato refinado e processado aqui faz você reter líquido, faz você ganhar pochete, faz você ganhar gordura. Então, segundo a teoria deles, que é o que ensinam nas universidades, eles falam que você tem que comer uma única porção de carnes e ovos. E é exatamente o contrário do método rotina mestra. Aí depois, a mesma quantidade de carnes e ovos, eles falam para você comer aqui, ó, bolo, para você comer sorvete, cupcake e óleos e gorduras, por exemplo, manteiga, azeite, eles falam que é uma porção também. Então a metodologia rotina mestra, ela é exatamente o contrário, ela não tem nada a ver do que ensinam nas universidades. E é por isso que o método rotina mestra é o único que vai fazer você definir o abdômen. Então vamos dar sequência aqui. Pirâmide alimentar. Então o cientificismo, o que acontece? As pessoas entram nas universidades, aí elas aprendem isso. Tudo que foi criado lá pelo Enchel Keys na década de 50, 60 nos Estados Unidos veio para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil gosta de acompanhar tudo que os Estados Unidos faz. Então as universidades, elas ficam repetindo isso na cabeça dos professores, dos alunos, aí mudam os professores, mudam os alunos, e isso é falado sem parar para as mesmas pessoas, e essas crenças elas vão sendo repetitivas, repetitivas, repetitivas. Só que o cientificismo, eu vou colocar uma imagem aqui para você entender qual que é o problema do cientificismo. O problema do cientificismo é que ele tenta controlar a natureza, ele tenta os cientistas, aqueles pessoas que vivem pelas universidades, porque é muito diferente aquela pessoa que vive na vida real, aquela pessoa que se alimenta bem, que treina, daquele professor universitário, cientista, que fica querendo só criar teorias malucas. E é o problema desse Enchel Keys, ele era assim. Cadê o Enchel Keys? Cadê o nosso amigo, brother? Nosso brother Enchel. Vou achar aqui nosso brother Enchel Keys. Acho que eu já fechei, né? Mas esse que é o problema.
esses cientistas, esses cientificistas de universidades, doutorados, mestrandos, eles não fazem a prática, eles não aplicam na prática, eles ficam criando teorias, e essas teorias são sendo passadas para pessoas que também só gostam de sentar e ler teorias. É muito diferente eu chegar aqui querer saber sobre natação. Vamos supor que eu quero aprender a nadar. Aí eu entro e faço um mestrado, um doutorado em natação. Eu leio aqui, né, sobre todos os melhores atletas de natação, sobre as melhores técnicas de natação. Eu estou aqui lendo o livro, a Bíblia da Natação, as melhores técnicas, as melhores respirações, as melhores braçadas, crawl, nado borboleta. Aí eu virei um especialista, virei um PhD mestrando, doutorando em natação. Só que eu, cientista aqui, nunca coloquei meu pé na água. Vamos supor que eu tô na cachoeira, fui pra cachoeira com os meus amigos, aí sem querer eu escorreguei na pedra e caí dentro de um poço, que não tem onde me segurar. Caí dentro de um poço, sou um cientista que só estudei por livros. Eu sou um PhD em natação, mas nunca coloquei meu pé na água. Eu escorreguei na pedra, caí dentro do rio, caí dentro do poço, não sei nadar, de verdade. O que adiantou para mim todos esses anos de estudos, de leituras, se eu nunca coloquei em prática? Existe uma grandíssima diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento você pode adquirir quanto você quiser. Eu posso fazer quantas universidades eu quiser, eu posso ler quantos livros eu quiser, que eu vou encher minha cabeça de informação, de conhecimento. Agora, a sabedoria você só vai adquirir através da prática, através de fazer uma alimentação, de fazer uma dieta, ver esse resultado que vai ter no seu próprio corpo, aprender a treinar. Quantos professores existem aí em academias que são uns frangos, que não sabem treinar, que não treinam direito, que não tem 10 anos de treinamento, que não tem nem 2, 3 anos de treinamento ali focado. Você vê muito isso nas academias, aqueles professores que não tem um shape, que não treina direito e fica achando, querendo fazer fichazinha de academia para você. E já aconteceu isso muito comigo antes de eu desenvolver o método Rotina Mestra, há 5 anos. Eu ia na academia, aí o professor chegava lá, perguntava para mim, olha só que absurdo, qual que é o seu objetivo? Eu sempre quis ter um corpo mais definido, mais natural. Aí eu falava, eu quero ter definição. Aí a ideia completamente errada do cara fazia uma ficha de definição através do exercício. Fazia 15 repetições. Não, se você fazer 10 é para você inchar. Se você fizer 15 é para você definir. Só que isso é completamente errado, não tem nada a ver você fazer 15 repetições para definir, 10 repetições para hipertrofia. Isso é completamente errado. Por quê? Porque esses caras eles só têm teoria, eles só leem livros. Agora, para você saber realmente o que vai gerar definição, o que vai gerar ganho de massa, é a prática. E o que eu fiz na minha vida? Eu tive prática, eu fui lá, essa aqui é a alimentação que vai me ajudar a definir? Vamos lá, vou testar então. Segui ela ali à risca durante muito tempo, não gerou definição, vou tentar essa outra aqui. Peguei a outra, não, vou tentar. Coloquei, segui a risca. Não, agora deu. Tô vendo aqui meus gominhos, tô definido, então essa aqui deu certo, essa aqui funciona. Aí muita gente pode chegar, mas funcionou para você, cada pessoa é de um jeito diferente. Não existe isso. Depois que você entende a biologia humana, a biologia química, a bioquímica do corpo, você vê que funciona para todo mundo. Todo mundo libera insulina. Esse esquema de liberação da insulina, bloqueio da queima de gordura, funciona com todo mundo. Quando você faz jejum, você aumenta a sua produção de grelina, que é o hormônio da fome. Quando você aumenta a sua grelina, você aumenta também junto o seu GH. E o GH é o hormônio da manutenção de massa e da aceleração do metabolismo. Você queima gordura mais rápido. Então, essas questões funcionam em todos os corpos, funcionam para todas as pessoas. Então, vamos dar sequência aqui. Um dos maiores erros, o porquê que você não consegue definir o seu abdômen seguindo o método tradicional, qual que é? É porque a contagem de calorias. É por causa da contagem de calorias. Aí muita gente entra no meu perfil quando eu falo que você precisa restringir os carboidratos, fazer um treino de força e não treinos aeróbicos. Aí já vem aquele pessoal assim mais tradicional, do método tradicional, reclamar.
Ah, mas então quer dizer que a termodinâmica não funciona, não existe. Aí eu sempre, com paciência, falo, meu amigo, é claro que existe, mas vem aqui comigo. Você acha mesmo que com essa contagem de calorias, tentando o controle, tentando controlar isso, você, com a sua cabecinha, é mais inteligente do que a natureza? A natureza, muito antes de existir essa teoria de contagem de calorias, ela já criou dois hormônios muito importantes que resolvem isso, sem a necessidade dessa contagem de calorias. Esses dois hormônios, eles se chamam grelina e leptina. A grelina é o hormônio da fome. Como que você sabe se você está com fome ou não? Existe um hormônio chamado grelina. Você faz um jejum de 16 horas. Quando você faz um jejum de 16 horas sem comer nada, a sua grelina, esse hormônio da fome, ele vai lá em cima. Quando o seu hormônio da fome ele vai lá em cima, você sente vontade de comer. Quando você sente vontade de comer, você, eu quero comer alguma coisa. Esse é o hormônio grelina, o hormônio da fome. Só que junto com a grelina vem o GH. Por quê? Quando você fica um tempo sem comer, para você não queimar a sua massa muscular, você gera essa liberação do GH. O que o GH faz? Manutenção da massa muscular. É por isso que os fisiculturistas gastam milhares de reais comprando de forma exógena, de forma manipulada, esse hormônio GH. Mas quando você faz o jejum intermitente, naturalmente, quando a sua grelina está lá em cima, naturalmente você libera o GH. Então, beleza. Você não precisa contar as calorias porque existe o hormônio grelina, o hormônio que diz para você ficar com fome ou não. Agora, quanto que eu tenho que comer? Eu tenho que contar aqui as calorias para eu saber quantas calorias disso, quantas calorias daquilo? Não. A natureza também já criou isso para você. Antes de existir essa contagem, essa teoria da contagem de calorias, as pessoas eram muito mais saudáveis, eram muito mais em forma do que hoje com essa ideia de contagem de calorias. Por quê? Porque existe o hormônio chamado leptina. O que é o hormônio leptina? É o hormônio da saciedade. Assim que você terminou o seu almoço ali, que você está comendo um prato, você se sente saciado. Fala, não, tá bom, não quero comer mais. Esse é o hormônio leptina, que é o hormônio da saciedade. Só que o que acontece com muitas pessoas? Por você se entupir de carboidratos refinados e processados, pães, massas, bolos, biscoitos, refrigerantes, você desregula totalmente os seus hormônios, você desregula totalmente as suas papilas gustativas, que elas ficam viciadas em alimentos muito ultrapalatáveis, que são esses alimentos com muito açúcar, com muito sódio, com muito glutamato monossódico. Isso desregula o gosto mesmo, você não sente o gosto direito dos alimentos, você fica viciado nesses alimentos industrializados, você desregula o seu metabolismo, desregula o seu hormônio leptina e grelina, aí as pessoas ficam com os hormônios todos bagunçados. Agora, se você tiver uma alimentação mais saudável, uma alimentação de comida de verdade, o que é comida de verdade? Carnes, ovos, vegetais e frutas. E você regula, você tira esse vício por açúcar, esse vício por alimentos ultrapalatáveis, você permite que os seus hormônios naturais, da grelina e da leptina, eles te digam de forma normal, assim, tô com fome, quero comer, como? Não, agora estou saciado. A grelina vai te dizer quando que você deve comer e a leptina irá te dizer o quanto que você deve comer sem necessidade nenhuma de contagem de calorias. É a mesma ideia de você achar que você precisa andar sempre com o termômetro. Eu tenho o Apple Watch. O Apple Watch agora vai me dizer quanto que eu tenho que comer, né? A contagem de calorias, a hora que eu tenho que comer. Meu Apple Watch vai me dizer se tá frio ou não, se eu tenho que botar casaco ou não. Aí o Apple Watch diz assim, não, tá 13 graus. Acho que é melhor você botar um casaco. Não, você sente, a sua pele, ela consegue sentir aí no tempo se você vai precisar colocar um casaco ou não. É a mesma forma, é a mesma questão da alimentação. O ser humano, você não tem essa necessidade de ficar calculando as coisas e olhando o termômetro. Não, o seu próprio corpo, ele tem essa inteligência. Essa inteligência ela já faz parte de você, ela já foi criada. Quanto mais distante da natureza do próprio corpo, mais distante de um corpo natural. O que é um corpo natural? Com um baixo percentual de gordura e com uma quantidade de massa muscular. Para quê?
para manter os seus ligamentos, para manter as suas articulações saudáveis, para manter a sua postura firme, a sua postura ereta. As pessoas que não têm massa muscular, que não têm uma massa tonificada, que não treinam força, normalmente são aquelas pessoas que têm um ombro mais para frente, que têm a coluna mais torta, que normalmente tem muita dor de joelho, muita dor de coluna. Por quê? Porque você precisa, para ter um corpo saudável, um corpo natural, você precisa de ter uma massa muscular tonificada, para manter a postura, etc. E uma alimentação natural, de comida de verdade, carnes, ovos, vegetais e frutas, aquela que você compra na feira e no açougue, e não no supermercado, essa alimentação vai te deixar naturalmente com um percentual de gordura menor. Então, quanto mais próximo da natureza, mais um corpo tonificado, forte, definido, e quanto mais distante da natureza, querendo contar calorias, querendo fazer aeróbicos para queimar gordura, comendo muitos produtos industrializados, empacotados, quanto mais distante da natureza, mais o seu corpo vai ficar deformado, vai ficar com aquele barrigão, aquela pochetona, aquela barriga flácida, aquela bunda caída. Então essa é a grande diferença do método rotina mestra para o método tradicional. O método tradicional, ele é cientificista, controlador, químico, cheio de produto químico, cheio de produto industrializado, que você tem que ficar preocupado o tempo inteiro ali em controlar, em contar calorias, etc. E o método rotina mestra não, é aquele método mais natural, mais saudável, comida de verdade, exercício de força. Então, basicamente, é por isso que você nunca vai conseguir definir o seu abdômen seguindo o método tradicional. E se você quer seguir aquele método, o único método que funcionará para você definir o seu abdômen de uma forma natural e saudável é seguindo o método rotina mestra. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu já encerrei a aula de hoje, já encerrei aqui o conteúdo e agora eu vou aqui para os comentários para bater um papo com vocês. Se você tem algum comentário para fazer, se você tem algum adendo, alguma dúvida, fica à vontade para mandar aí agora, que eu vou tirar aqui alguns minutinhos para responder perguntas, beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Patrick, Pedro, batata doce, aipim e outros carbos complexos só entram depois dos 3 meses? Não, Patrick. Depois do primeiro mês, né, que é o mês de regulação do metabolismo, se você já tiver um pouco satisfeito com relação ao seu abdômen, né, já tiver com uma percentual assim bacana, você pode sim introduzir o aipim, batata doce, mandioca na sua alimentação diária de almoço e jantar, junto com carnes e ovos. É bem tranquilo, sem exagerar, se for uma porção ali razoável. Eu corri antes da pandemia, mas agora já sei que não adianta. Eu aqui em casa não costumo comprar alimentos enlatados e outros. Evito o máximo. Aprendi e já eliminei esse óleo da minha vida. Fazer jejum esporadicamente ou diariamente? O que acha, mestre? Então vamos lá. Igual eu falei aqui, vamos voltar aqui à questão essa diferença entre o método tradicional, que é cientificista e controlador, do método natural. O método natural do rotina mestra, o nosso próprio corpo, o nosso próprio intestino, ele não pede comida o tempo inteiro. Agora, quando você tem disponível ali no seu armário, na sua geladeira, muita comida, isso te atrai. Eu estou aqui trabalhando, então não estou pensando em comida. Para mim, eu estou aqui com a mente ativa, focado aqui, estou me entretendo, conversando com vocês, respondendo dúvidas, gravando vídeo, etc. Então nem estou lembrando de comer. O problema é quando você está em casa, ou então quando você está no trabalho e está entediado, sem nenhum foco. O tédio é o que faz você querer comer. Então quando você acorda de manhã e já começa com a atividade, você acorda, faz o seu ritual da manhã, trabalha, estuda, faz um treino, você nem lembra de comer. Então o natural do corpo humano é não comer, é fazer jejum intermitente todos os dias. Comer 1, 2, 3 vezes no dia no máximo. Por exemplo, um almoço, um lanche, um jantar. Esse é o normal do corpo humano, quando o corpo humano está com uma alimentação em dia, bastante nutritiva, quando você faz exercício físico, quando você ocupa a sua mente com coisas importantes, você não sente fome, não sente vontade de comer o tempo inteiro.
Então, o natural, o normal é fazer jejum intermitente todos os dias. O antinatural é quando você tem geladeira cheia de comida, o armário cheio de biscoito, cheio de pão, de não sei o que, de castanha. Aí que vai dar, quando você tiver um pouquinho de tédio, não tem mais nada para fazer, a sua mente vai querer ocupar aquele momento com alguma coisa. E qual que é a primeira coisa, qual que é a primeira atividade que vem na sua mente, na sua cabeça, quando você está entediado? Comer. Por isso que geralmente você abre a geladeira, na verdade você nem está com fome, você abre a geladeira só para pensar, aí você percebe, o que eu estou fazendo aqui abrindo a geladeira? É exatamente por causa disso, quando você está entediado, a primeira coisa que vem na sua mente para ocupar esse espaço do tédio é comer, comer. Então, o natural é o jejum intermitente todos os dias. Queria saber requeijão. Requeijão tradicional, você tem que ler quantos produtos químicos tem ali. Então, quando você for comprar um requeijão, leia os ingredientes. Quanto menos ingredientes, mais saudável. Se for poucos ingredientes, pode comer. Agora, se for muitos ingredientes, aí vai ter muito produto químico e quanto mais produto químico, mais afeta o seu metabolismo, mais cai o seu metabolismo. Aqui é o Wolney. Posso comer carnes gordas à vontade com vegetais? É claro que você não vai pegar aquela capa de gordura e vai meter na boca e comer. Agora, se a carne ela já tem um pouco de gordura, pode comer tranquilo, com vegetais, que vai fazer só bem para você. Aí, ó, a Débora, quais alimentos eu preciso evitar para perder medidas? Devo evitar. Se você quer perder medidas, carboidratos refinados e processados principalmente, e também grãos. Se você evitar carboidratos refinados e processados, tapioca, pão, bolo, biscoito, refrigerante, açúcar, e evitar grãos, que é arroz, feijão, grão de bico, etc., isso já vai causar uma diferença gigante. E fazer as suas compras na feira, no açougue e não no supermercado. Comprar carnes, ovos, vegetais e frutas. Como manter a disciplina e o foco na alimentação saudável nos primeiros meses? Olha, você precisa estar focada, você precisa, se você estiver dentro do programa Rotina Mestra, dentro de todo desse universo, com pessoas ali dentro, trocando ideia no grupo, quando você entra num programa, num projeto, num desafio de 90 dias, isso já te dá mais foco, já te dá mais disciplina. Muito mais difícil do que você fazer por conta própria. Porque quando você faz por conta própria, você pode acabar desanimando, você não tem nenhuma referência, não tem ninguém para tirar dúvidas, não tem ninguém para te animar, te motivar. Então eu recomendo, quem precisa de disciplina, de foco, entrar dentro do programa Rotina Mestra. Esse desafio de 90 dias, porque é uma forma de você estar ali, naquele universo, naquela atmosfera que dá mais foco, que dá mais motivação. Comprar apenas o que vai comer, legumes, verduras, frutas, sem muitos doces e carne. Não, carne sim. Carne sim. Mestre, então você indica que a primeira refeição do dia seja o almoço? Sim, Débora, eu recomendo. É o que eu fiz, né, em todos os primeiros anos que eu segui o Rotina Mestra como um estilo de vida. A primeira refeição, o almoço, vai fazer muito bem para a sua saúde, vai ajudar muito na sua definição e na manutenção do ganho de massa, igual eu falei do jejum intermitente. Quando você faz jejum, o seu hormônio grelina, que é o hormônio da fome, sobe, e quando o seu hormônio grelina sobe, o seu GH também sobe. E o GH é o hormônio da manutenção de massa e da queima de gordura. Karina, melancia e abacaxi pode no primeiro mês? Não. Nenhuma fruta doce pode no primeiro mês. O primeiro mês ele tem o objetivo sim de regular o seu metabolismo, de manter a sua insulina baixa, mas também de tirar esse vício por gosto doce. Nós fomos criados desde pequeno com mamadeira, com o Toddy, de docinho. Os nossos pais, por não terem por eles não serem pessoas disciplinadas, por não serem pessoas firmes, eles queriam agradar. Então, por não saber como disciplinar uma criança, muitos dos nossos pais nos davam doces para acalmar, para nos acalmar. Para acalmar a criança, os pais que não sabem disciplinar corretamente, eles dão doces. Então isso criou esse vício pelo gosto doce desde criança. Então doce não é só leite condensado, não é só brigadeiro. Doce também é aquela fruta, também é o doce do abacaxi, é o doce da banana. Então um dos principais objetivos do primeiro mês do Rotina Mestra é exatamente tirar esse vício por gostos doces, porque depois você pode voltar a comer,
coisas doces. Mas você não vai ter aquela dependência que você tinha antes. Então é isso aí, pessoal. Terminamos a nossa aula de hoje. Quem está participando da semana, você no Shape, continua lá. Amanhã vai ter um desafio para você colocar em prática já na sua vida, no seu dia a dia. E na sequência teremos mais aulas, teremos mais conteúdo focado em te ajudar a secar a barriga, definir o abdômen e ganhar massa muscular de uma forma natural e saudável. Um grande abraço e até a próxima.